Oi você, tudo bem? Tô aqui, com meu texto impresso para falar sobre o meu testemunho de conversão. Acho que eu precisava deixar isso aqui registrado para eu nunca esquecer como foi esse início. Por mais que seja um resumo, não é a história toda, eu acho que é um resumo suficiente para eu nunca esquecer como é que foi esse início de caminhada, de retorno ao lar, né? Eu espero também que o que eu contar aqui chegue nos corações certos e da maneira certa. Eu vou lendo e comentando aos poucos. Eu começo assim, Antes de mais nada, preciso dizer que este testemunho não tem por objetivo desrespeitar quem quer que seja, nem suas crenças. Tendo exatamente esta preocupação, foi que demorei a declarar publicamente minha conversão. O objetivo aqui é apenas partilhar um pouco da minha vivência e redescoberta de fé. E se essa parte da minha história ajudar alguém, já estarei satisfeita. Então é isso. Se sinta convidado a entender um pouquinho aí da minha história de conversão do luteranismo para o catolicismo. E quem sabe assim a gente tem um pouco mais para conversar. Já vou ficar feliz se você me ouvir. 2018 foi o ano que minha vida começou a mudar. Isso se deu não apenas por conta do nascimento da Clara, mas porque esse nascimento traria mudanças para nossa casa. A mais marcante delas, nossa conversão. No caso, tanto do meu marido, que passou a viver um catolicismo real e verdadeiro, quanto a minha, que fui do luteranismo para o catolicismo. Mas calma, não foi tão rápido. Eu precisei esquecer um pouco da história que a gente escuta na escola, precisei esquecer como era gigante as catedrais cheias de imagem e ouro. Tive que deixar de lado tudo que eu achava que era o catolicismo e dar vez para o que eu estava lendo sobre ele e aprendendo sobre ele. E assim eu fui conhecendo a fé. Sou Débora Rossoni, se você não me conhece um pouquinho mais. Nasci em uma família luterana, sempre muito ativa na igreja, tanto eu quanto a minha família. Eu participava da escola dominical, no culto infantil. Fiz confirmação no início da adolescência, participava da juventude, isso lá em BH, onde eu nasci, né? E vim pra cá com 15 anos. Aqui eu não me encontrei muito na juventude, mas eu continuei indo, permaneci, né, durante 28 anos, inclusive mesmo depois de casar com um católico, eu continuei frequentando a ISLB, até entender que ele não era meu lugar. Então, mesmo não me encontrando na juventude, eu fazia parte ali de alguma maneira. Então, era festa de ação de graças, festa junina, qualquer coisa que acontecia, eu estava ali fazendo parte de alguma coisa junto com a minha família. Em 2018, minha filha nasceu. E como casamos na igreja luterana, tínhamos um combinado de batizar os nossos filhos na igreja católica. Assim fizemos, e desde o dia 28 de abril de 2018, meu marido passou a frequentar as missas dominicais. E de um católico não praticante, passou a ser um católico ativo, estudioso e praticante a ponto de eu conseguir perceber fortes mudanças nele. Durante esse processo, passei a acompanhá-lo nas missas, inicialmente como forma de apoiá-lo. Com o passar do tempo, observando o que acontecia em cada domingo, fui ficando cada vez mais curiosa em entender cada gesto, cada oração e os motivos para várias práticas e dogmas. Então, comecei a fazer perguntas para o meu marido. E para responder essas perguntas, algumas coisas meu marido respondia na hora, ele tinha a resposta, ele já sabia, já tinha estudado. Algumas coisas ele lembrava desde a infância, porque a mãe, foi bem aquele típico, né? A mãe levava na missa, ele fez a catequese, a crisma, tudo no período certinho, porque a mãe foi e forçou, né? Colocou ele foi fazendo. Então tinha coisa que ele lembrava dessa época. Outras coisas ele começou a pesquisar, e outras ele lia acompanhando Instagrams de padres, catequistas, filósofos, estudiosos, professores. E aí ele começou a me mandar algumas respostas que ele achou que eu poderia gostar, ou de alguma pergunta que eu já tinha feito, ou de alguma pergunta que eu poderia vir a fazer. E foi assim que eu comecei a conhecer vários perfis católicos no Instagram e comecei a acompanhá-los. Então, ele foi me mandando respostas do Mário, catequista, Mário Doido, o Instagram dele, do Bernardo Custer, não sei direito falar o sobrenome, mas vai ficar aqui embaixo, o professor Fábio Salgado de Carvalho, muito a agradecer, o padre Ricardo Marques e o padre Gabriel Vilaverde.
Respondendo a inúmeras perguntas, esses foram os 5 principais, os primeiros, e portanto grandes responsáveis pela minha conversão, somado ao apoio que já recebia do meu marido, é claro. E que fique claro, como que foi esse apoio do meu marido? Ele foi me respondendo as coisas que eu perguntava, sempre ele tinha muita atenção, assim, ele não gostava que eu perguntasse no meio da missa. E eu também evitava ao máximo fazer isso, né, ficar perguntando no meio da missa. Mas em nenhum momento ele me convidava a ir na missa com ele, sabe? Em nenhum momento ele me empurrava alguma informação. Ele sempre tomava base aquilo que eu passava para ele. Se eu já tinha perguntado sobre isso é porque eu queria saber, então ele me mandava alguma coisa. E assim foi indo. Inclusive chegou um determinado momento em que eu estava tão envolvida já com as descobertas que eu tinha feito junto com ele e sozinha também. Ele provavelmente viu alguma mudança de comportamento minha e daí sim ele me colocou na parede, assim, sabe? Débora, vamos lá, você tá indo de manhã na igreja luterana e à noite comigo na igreja católica, mas onde você quer ir? Precisa decidir, a gente precisa entender o que está acontecendo aqui em casa. Uma coisa que eu acho interessante comentar é que eu, enquanto luterana, nunca senti a necessidade de trazer ele para a fé luterana e nem de conhecer a fé dele, né? Eu acreditava que era possível, nós dois éramos pessoas boas, acreditávamos em Deus, éramos cristãos, então bastava, né? Não precisava mais que isso. Então isso em nenhum momento foi um refúgio, né? Eu respeitava a fé dele, ele respeitava a minha escolha e ok, eu respeitava o fato dele não se sentir confortável lá e ele respeitava o fato de eu querer acompanhar de vez em quando, até chegar a um limite, vamos dizer assim, né? Ainda na igreja luterana, sempre que comia a hóstia e bebia o vinho, entrava em profunda reflexão, mas nunca me senti encorajada a entender mais a fundo o que aquele momento significava. Certa vez, decidi comungar na missa. Obviamente, eu não sabia que isso não podia ser feito. E foi aí que senti uma forte emoção somada a um calor. Imediatamente percebi que agora existia um sentido para o que eu fazia antes. Tamanha era minha natural entrega àquele momento. Aprendi que aquilo era um jeito de adorar a Deus. Então entendi que, diferente do que havia aprendido, ali não poderia apenas ser pão e vinho, mas sim corpo e sangue. Ou seja, ali havia a presença de Deus. A partir deste momento, passei a querer saber mais e mais sobre a fé católica, pois tudo ganhou profundidade, sentido, motivo e explicação. Passei a estudar, busquei livros, acompanhei vários outros perfis católicos e também outros padres. Desde quando comecei a aprender o que é verdadeiramente o catolicismo, percebi que não sabia nada, nem identificava boas referências de católicos ao meu redor. A partir dos conhecimentos adquiridos, foi impossível ignorar a verdade e a beleza da fé católica, da Santa Igreja em si. E aqui, meus amigos, não fiquem chateados quando eu falo que não conseguia identificar boas referências de católicos, porque eu tenho bastante amigos que são católicos. Mas é que o católico, ele vive a fé em silêncio, ele não fica falando muito. Isso meio que tá mudando por agora, nesses últimos tempos, né? Não sei se é porque a minha percepção mudou, e aí eu consigo identificar melhor, né? Pelo fato de conhecer mais a fé católica. Mas o católico geralmente ele vive muito em silêncio. Alguns de fato não vivem a verdadeira fé católica, só se dizem católicos, mas não seguem os dogmas corretamente, não seguem aí a doutrina católica, e isso meio que atrapalha um pouco, né? Mas ainda assim, num geral, o católico, fervoroso ou não, ele vive em silêncio a sua fé. Se você perguntar, se você for conversar, eles são super abertos, nós somos super abertos, mas a gente tem a tendência de viver a nossa fé e querer que o mundo a conheça, mas respeitar a escolha de cada um, não sair puxando todo mundo para conhecer e obrigando todo mundo, né? Mas acreditem, ainda não foi uma virada de chave suficiente para eu dizer, agora eu sou católica. Aguenta essa. Em maio de 2019, participei do Santo Rosário, realizado diariamente com o Padre Gabriel Vilaverde. Muito obrigada, Padre Gabriel Vilaverde. Minha intenção era apenas entender como era o terço.
Mas Nossa Senhora, bondosa mãe que é, foi além. Tive 3 experiências místicas, das quais entendi sendo resposta para minhas maiores dúvidas. E a maior delas era se eu estava no caminho certo. Primeiro, Deus me enviou sua Santa Mãe quando senti cheiro de rosas. Um parênteses aí. Eu estava fazendo almoço e aí eu senti esse cheiro de rosas. E aí eu fui na janela da sala, na janela da área de serviço, buscando se era amaciante ou alguém limpando a casa. Olhei no corredor para ver se era a moça limpando o corredor, nada. E aí na minha janela aqui da cozinha eu vejo o Convento da Penha. Eu moro no Espírito Santo e o Convento da Penha fica na reta da minha janela. E aí eu olhei e falei, mãezinha, se a senhora está aqui, nossa, desculpa, eu não estou duvidando da senhora, estou duvidando de mim, de que eu tenho essa honra de recebê-la em casa. E se a senhora não estiver aqui, me perdoa por acreditar que eu posso recebê-la. E assim foi, eu guardei isso no meu coração, mas fiquei ainda na dúvida se era ou não, sabe? Eu sou meio que São Tomé nessas horas, sabe? Em outro dia, pedi e cheguei a sentir seu manto sagrado cobrindo meu corpo, como quem protege do frio. E eu faço essa analogia com o frio, gente, porque eu realmente lembro que eu estava muito aflita. Eu gritava no meu coração que eu precisava conversar com os meus pais, mas eu não me sentia preparada para aquilo ainda. Então eu pedi muito, assim, que vim de Espírito Santo mesmo. E pedi que Nossa Senhora me cobrisse com seu manto, assim, me ajudando mesmo a decidir o que eu faria, como eu faria isso. E eu lembro que enquanto eu estava rezando as dezenas, essa dezena, eu senti uma coberta, assim, ó, me aconchegando. E assim que terminou a dezena, eu senti como se tivesse saído esse manto. E aí meu corpo sentiu a diferença de temperatura. Não é um arrepio, gente, é uma diferença como quem sai da coberta mesmo, sabe? E aí eu lembro que de novo eu me peguei pensando, alguma coisa aconteceu aqui, mas será que é real? Será que não é a minha cabeça desejando tanto isso que tá me enganando aí? Mas não tem como, gente, é nítido, assim, essa sensação física, né? Enfim. E por último, agora, enquanto refletíamos sobre a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos no mistério glorioso, o fogo da minha vela tomou forma de espada durante a dezena, conforme falado pelo padre Gabriel Vilaverde segundos antes. E essa foi a experiência mais, assim, impactante. Eu acho que era a que faltava mesmo, assim, para minha ficha cair. Nessa dezena, eu lembro que eu estava ajoelhada de frente para o meu altarzinho. Eu tenho um altarzinho aqui em casa, bem simples, mas temos. E eu estava ajoelhada, rezando ali e tal, de olhos fechados. E o padre Gabriel Vilaverde sempre vai orando e falando, né, e chamando o Espírito Santo, e a gente vai se entregando para aquele momento ali. E eu tava de olhos fechados quando ele falou que isso poderia acontecer com algumas pessoas, e eu resolvi olhar, né? Eu senti no meu coração assim, olha pra sua vela. E aí quando eu levantei os meus olhos, a minha vela tava lá, em formato de espada, com um fogo mais alto do que tava antes. E eu lembro que eu olhei, eu devo ter feito algum som, que meu marido saiu lá do quarto preocupado com o que tinha acontecido. E aí a única coisa que eu conseguia fazer era mostrar pra ele a vela, e a única coisa que foi assim, ó, tira uma foto. Eu queria ter esse registro, né? Então eu pedi pra ele tirar a foto, que era uma maneira que eu tinha de visualizar depois, de lembrar depois. E eu queria mandar pro Padre Gabriel dizendo, olha, aconteceu comigo. Era um hábito de quem fazia com ele o rosário. E eu fiquei muito feliz com aquilo. E eu tenho a foto, vou deixar aqui. Começaram a mexer em algum apartamento por aqui, então se vocês estiverem ouvindo, ó, um barulhinho, é que começaram a mexer. Mas eu vou dar sequência, porque eu tenho que aproveitar os momentos que eu tenho. Deus, paciente e misericordioso, me deu 3 oportunidades, olfato, tato e visão, de entender a sua resposta. Sim, eu estava no caminho certo. E eu acho que eu precisava mesmo dessas confirmações, assim, não por brincar com Deus, me confirma, não. Mas porque eu estava com uma insegurança e uma incerteza que não me cabia mais. Eu já tinha lido tanta coisa, estudado tanta coisa, tido tanta resposta, já estava tão disposta a viver aquilo ali,
mas eu acho que eu tinha um medo humano, pequeno, que acaba sempre atrapalhando, é aquela pedrinha no sapato. E essas experiências me ajudaram a dizer, não, ok, eu preciso ir com medo mesmo, mas eu preciso ir. Estar na Santa Igreja não seria fácil, não me traria compreensão de todos, poderia inclusive gerar muitos desconfortos diante dos meus hábitos, cultura e principalmente diante de toda a minha família. Mas ela é o único caminho à verdade e essa certeza me bastou inicialmente. Então precisava acertar a minha vida. E eu comecei acertando a minha vida indo lá, conversar com os meus pais, contar para eles que eu estava conhecendo mais sobre a fé católica, estudando, me aproximando. E foi uma conversa assim muito difícil. Não difícil porque eles ficaram revoltados, não, mas difícil para mim. Sim, gente, meus pais me deram toda a minha base cristã, sabe? Eu devo muito a eles por isso, né? Eu acho que eles fizeram certo, me levaram sempre à igreja. Como eu disse, eu nunca tive um pesar de ir para os cultos no domingo. Eu gostava de participar da igreja, tenho gosto, alegria em ir lá no domingo à missa hoje em dia, né? Mas meus pais me deram uma base, porque eles me deram uma boa base. Que eu tive tanta preocupação e por isso eu nunca estive longe de Jesus, né? Longe de Deus. Eu nunca estive. Obrigada, pai e mãe, por isso. Inclusive, essa é uma preocupação que eu tenho sempre de falar para quem eu conto a minha história de conversão. Foi conversão mesmo, né? Foi mudança, troca. Eu não deixei em nenhum momento de ir na igreja luterana, fiquei perdida procurando alguma coisa e encontrei na minha reta a igreja católica. Não, eu estava na igreja luterana, vivendo a fé luterana com toda a minha família e acreditando realmente naquele caminho de verdade. E conhecendo a fé católica foi que eu vi que eu não pertencia mais àquele lugar ali. Eu não conseguia mais me encontrar na fé luterana, eu me encontrava na fé católica. Então eu realmente troquei, né? Eu saí da fé luterana e fui para a fé católica, em nenhum momento desamparada. Como eu falei que fui me identificando com a fé católica, eu coloquei uma lista aqui de coisas que eu fui lembrando, que assim, gente, é como se Deus tivesse colocado ao longo da minha vida inteira migalhas para eu ir colhendo, sabe? E virar um pão, no fim das contas. Então, assim, algumas coisas que eu já fazia e que tomaram sentido, foi primeiro a hóstia que eu falei, né? Eu pegava a hóstia, tomava o vinho e sentia uma adoração, assim, uma vontade de só amar aquele momento e pedir para Deus entrar e limpar tudo. Meu hábito sempre de rezar olhando para a cruz ou para o crucifixo, eu sempre tive esse hábito e ele tomou um sentido na fé católica. E aí eu não falo só do crucifixo em si, né? Mas esse hábito de ter os santos, as relíquias, né? Algo que você consegue ir, pegar e, enfim, lembrar do que significa aquilo ali, né? Enfim, mas o real respeito à Sagrada Família como sagrada. Eu sou muito ligada à família, sempre fui. E ver o sentido da Sagrada Família na fé católica foi assim algo gigante para mim, me marcou muito também. Hierarquia, o respeito à hierarquia que existe na fé católica desde sempre e para sempre, né? A gente está para obedecer e tudo mais. Nossa, tem tanta coisa. Tem os sacramentos, né? Todos os sacramentos da Igreja Católica que de fato te levam para a vida em Cristo. Vi que tudo fazia um sentido único e perfeito, tão perfeito que só poderia vir de Deus. Então, não tinha como negar que essa é sim a igreja deixada por Jesus. E se ele é o caminho, é esse que eu preciso seguir. Então, gente, no dia 9 de dezembro de 2020, eu recebi os 3 sacramentos que eu precisava: matrimônio, crisma e tive a primeira Eucaristia. E foi um momento muito esperado para mim, porque a Eucaristia, como eu disse lá atrás, mexeu muito comigo e eu esperei por mais de um ano para poder comungar de novo. Então foi um momento muito esperado, muito desejado por mim. Fiquei muito feliz de ter vivido, né, esse momento. Minha ponte de conversão foi estudar a fé que eu já vivia. Voltei para casa. Este foi o sentimento mais forte que já vivi. Hoje,
de maneira mais concreta, vislumbro e escolho diariamente o céu. E fazendo essa avaliação foi que concluí que não há maneira mais feliz de vencer o mundo que sendo católica. E é isso, gente. Eu continuo nessa caminhada, eu continuo tentando ouvir o que Deus tem para mim, continuo pedindo diariamente para que Ele me permita ser seu instrumento. Na verdade, eu tenho muito mais para falar e é por isso que eu tenho usado o máximo das minhas oportunidades, o máximo daquilo que eu entendo possível, né, de passar tudo isso que eu vivi e que eu ainda vivo. E é isso. Muito obrigada por assistir até aqui. Se você assistiu todo esse vídeo, obrigada. Curte, comenta, compartilha, me deixa saber o que tocou aí pra você. Se tem alguma dúvida, se tem alguma ideia, qualquer coisa. Vamos caminhar juntos, ok? Um super beijo, Deus nos abençoe, Maria nos cubra com teu manto e que mais pessoas conheçam a verdadeira fé católica. Se permitam, pelo menos. É isso. Tchauzinho!